Olá, sou a professora Ana Lúcia, faço parte do grupo de pesquisa né, da Unip, Encontros Interculturais na EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Este é o meu segundo vídeo referente ao assunto, né, de hoje, que é Narrativas para Criança no YouTube. Eu já, né, apresentei anteriormente e né, espero que você tenha gostado, ah, né, tenha dado lá, né, o seu like, assim como neste, né, de hoje e no dos outros, né, dos colegas, né, dos futuros vídeos. Então, hoje, especificamente, narrativas para criança no YouTube, o tipo é narrativas situações. Então, em vídeo anterior, houve uma proposta. Então, o nosso grupo de pesquisa tem como objeto narrativas de vida. E dentro dessa discussão, eu acabei fazendo, né, um levantamento de narrativas destinadas para criança no YouTube. Qual foi, né, o objetivo? Foi tentar uma tipologia. Né? O resultado foi o seguinte, né? Enfim, quais são os tipos de vídeos que nós temos sobre narrativas para criança? Então, nós temos leituras de livros. Nesse caso, o youtuber lê, né, ou dramatiza uma obra de literatura infantil, ou não, né, efeito sonoro, com imagem da própria obra. O outro tipo de narrativa é a contação de história musical. Aí, nesse caso, a história, né, literária existente é acompanhada de performance, né, a expressão corporal do youtuber, né, gestual. Aí ele toca, né, toca um instrumento, cria uma letra de música condizente com a história. Um outro resultado que nós temos é contação de história com base em lendas. Aí, nesse caso, né, lendas rurais, populares, indígenas, urbanas. Dentro do nosso grupo de pesquisa, nós temos uma vertente de pesquisa que é justamente narrativas de vida de alunos, né, da EAD, nossos alunos, alunos indígenas. Então, nesse caso aqui, a contação de história, nós temos contação de lendas indígenas, contação, né, de história para criança, né, indígena. Um outro tipo, narrativa, música. Aí, nesse caso, nós temos um clipe, né, com animação, música, letra. Aí, né, conta-se uma história, né, uma narrativa. Um outro tipo, narrativa de leituras e releituras dos contos clássicos. Né, o youtuber, tanto faz, né, nós temos pessoas, né, jovens, mais velhas, homens, mulheres. O youtuber lê ou relê, né, faz uma releitura, uma atualização de contos clássicos. Nós também temos narrativa e animação, então são histórias criadas, né, naquele formato de animação. Entre os tipos, narrativa em série, então a mesma narrativa né, sendo contada por episódios. E, por fim, narrativas vividas pelo eu. Aí, nesse caso, o youtuber não lê ou, né, não dramatiza um texto literário que é destinado para o público infantil. Nesse caso aqui, o youtuber vive uma situação, uma história. Então, é uma experiência vivida pelo youtuber, cria-se, né, uma história do próprio youtuber, das pessoas que estão à sua volta.
E na medida em que a narrativa acontece, aí nós temos a gravação, né, daquela situação criada. E aí, no caso, né, de forma geral, nós vamos ter o quê? Um enredo todo ambientado no ambiente familiar, né, dentro da casa do próprio youtuber. Desses tipos que foram levantados, né, de narrativas para a criação do YouTube, esses tipos não significam que né, nós temos um resultado já fechado, então há muito ainda, né, o que explorar. Mas desses tipos, qual, né, deles se aproxima da narrativa de vida? Porque o nosso grupo, afinal, lida com esse grande, né, gênero textual narrativas de vida. E, então, fazer uma relação desse levantamento dos tipos de narrativa com o nosso objeto narrativa de vida, dessa tipologia levantada, né, qual delas, né, qual desses tipos se aproxima de narrativas de vida? O nosso grupo segue a definição sobre o que seja narrativa de vida dos estudiosos Smith e Watson. Então, para esses estudiosos, consideramos o termo narrativas de vida para atos de autorrepresentação de todos os tipos em diversas mídias que consideram a vida do enunciante como seu principal sujeito, tanto em forma escrita, performativa, visual, fílmica ou digital. Em outras palavras, empregamos o termo narrativas de vida para nos referir a atos autobiográficos de qualquer tipo. Nós temos, né, então, como base essa definição de narrativas de vida. Entre os tipos levantados, né, de narrativas para criança no YouTube, o que nós podemos considerar próximo de uma narrativa de vida é justamente aquele tipo narrativas vividas pelo eu, em que há né, experiências vividas pelo YouTube, ao mesmo tempo que ele vivencia uma situação, essa situação é gravada, há histórias, né? Então há uma diversidade dentro dessas narrativas vividas pelo youtuber. Nós não estamos falando de uma pessoa que apresenta parte de uma história, né, literária existente ou de uma lenda. O próprio youtuber vive a história, então grava, né, no momento em que ele vive. Então eu passei a verificar o seguinte, que devido a essa diversidade, né, apresentada, em vez de narrativas vividas pelo eu, porque há situações em que youtuber vive, mas há situações em que youtuber provoca para que alguém próximo, né, a ele viva aquela situação. Aí, no caso, youtuber filma, tá? Então, eu decidi mudar, em vez de narrativas vividas pelo eu, narrativas situações, tá? São vários exemplos, são vários, né, youtubers. Então, eu trouxe aqui para análise, né, para nossa discussão, um episódio do youtuber, né, do canal chamado Mamute Congelado. O youtuber é esse jovem que aparece aqui, cujo nome é Guilherme, né, pelo menos como as pessoas o chamam nos vídeos, ou como ele, né, se auto-intitula, como nesse exemplo aqui. Então, nós temos né, uma narrativa, né, criada pelo Mamute, né, por esse jovem. Dá para perceber, né, nesse print de tela que eu fiz, que ele está, né, numa visão assim, mais panorâmica, ele está na cozinha, na casa dele. Então, as narrativas, de forma geral, acontecem no ambiente familiar.
Em outras, né, nessas duas outras colagens aqui de tela, as pessoas, né, convivem com ele, como a mãe e irmão. Então, nós temos aqui situação vivida, né, provocada pelo youtuber, né, a situação que foi gravada por ele. E, então, né, nesse caso, no episódio, né, que história que foi criada? Então, eu fiz aqui um percurso narrativo, né, montei um percurso narrativo, destacando algumas situações. Então, o início. O youtuber passa, né, ele se autograva durante vários minutos, fazendo convite para, né, o seu seguidor, para a pessoa que está assistindo. Então, ele passa vários minutos fazendo esse convite. Então, assista, acompanhe. E ele apresenta. Nesse caso aqui, é uma trollagem. Então, ele vai fazer uma trollagem com a família. Um outro momento, né, uma outra situação desse percurso narrativo é o que eu chamo de criação de suspense. Então, ele passa, né, ele continua, né, vários minutos falando sobre o que ele fará, né, que trollagem que será feita, cria, né, o suspense, né, no leitor, na pessoa que está acompanhando o vídeo, e o youtuber faz comentários, né, das possíveis reações das pessoas que estão à sua volta. No caso, ele comenta muito sobre a mãe, né, os possíveis resultados da trollagem, e ele espera que esse resultado seja positivo, é, porque, afinal, ele é um youtuber, então ele não pode ser qualquer youtuber, né? Já que, afinal, ele então precisa ultrapassar uma situação mediana. Finalmente, né, depois de vários minutos, a aplicação da trollagem e as primeiras reações. Então, nesse episódio, a ideia, né, é que a casa esteja sendo né, bombardeada por tiros, enfim. E aí há, né, todo um efeito sonoro, né, que dá para a gente perceber, dá para ouvir. E a mãe fica assustada, ele incentiva a mãe, né, a continuar nesse susto, a chamar alguém, a se abaixar. Então, na imagem que nós temos aqui, né, vou voltar à imagem anterior, ele incentiva a mãe a se abaixar, né, para não levar um tiro, e incentiva também a chamar alguma autoridade. A, né, o vídeo tem continuidade, né, essa história tem continuidade, com a intensidade das reações, né, do medo, das atitudes, né, assumidas pelas, né, personagens, e temos o desfecho, que aí, no caso, é a trollagem, né, confessada pelo youtuber, e a punição, que a mãe, ele já sabe desde o começo, que a mãe pode ficar muito chateada, muito brava, inclusive pode não falar mais com ele. Aí eu volto aqui a imagem e mostro. Então, né, à nossa direita, a mãe com chinelo, aquela reação típica de mãe, olha, né, eu vou bater assim em você lá no seu bumbum. Então, existe, né, esse desfecho, que no caso não só confessar a trollagem, mas também receber punição pela trollagem. Afinal, trata-se, né, de relação entre mãe e filho. E encerra esse percurso narrativo com uma avaliação do próprio youtuber, né, desse rapaz. Para ele, o resultado foi extremamente positivo. Ele tem em mãos um vídeo criativo de trollagem, o próprio vídeo para ele ficou bom, e ele, né, espera então que as pessoas tenham gostado
né, enfim, tenha lá feito, né, os seus likes. Então, o que é que nós temos, né? Nós temos, segundo Charrodot, que é da área da análise do discurso, nós temos efeitos discursivos. Esses efeitos envolvem efeitos de realidade, efeitos de ficção, efeitos de conhecimento ou saber, efeitos de confidência e efeito de gênero, né? Gênero textual. Efeito de realidade. Aqui no caso, por meio de algo tangível, né, os nossos sentidos. O efeito de realidade pode ser verificado também pela própria experiência, né, de quem apresenta ou de quem está, né, acompanhando o texto. Também pelo modo de dizer, né, os lugares de evidências institucionalizados ou não. O efeito de realidade também pode ser verificado pelo saber, aí no caso conhecimento, né, científico, e por fim do fazer, é uma fala injuntiva ou performativa. Como é que esse efeito de realidade, né, está presente nesse episódio e em tantos outros que nós encontramos de narrativas para criança, nesse tipo, né, narrativa-situação? O efeito de realidade, primeiro, youtuber, né, envolve meus familiares, os pais, meus irmãos, os amigos, e, e eles passam a reagir, né, frente a uma determinada situação. Então, essa reação é que dá o efeito, né, de realidade. E no caso, né, no final, a punição da mãe pegar um chinelo é algo que é de experiência nossa, né, de forma geral. A mãe tentar punir o filho por uma trollagem, no caso, ameaçando com chinelo. Nós também temos efeito de ficção. Por mais que realmente a mãe caiu na brincadeira, né, do youtuber, nós percebemos o efeito de ficção, né, que pode ser percebido pela distância no tempo e no espaço. Aqui, no caso, essa distância no tempo e no espaço não existe, porque é dentro do ambiente familiar, né, do próprio youtuber, desproporções das dimensões, aí no caso, por exemplo, Monstruoso, nós temos vários episódios em que não exatamente a trollagem, mas uma forma de vivenciar, né, uma determinada lenda, uma determinada narrativa existente, e realmente aparece alguém fantasiado, né, ou sei lá, de fantasma, de alguma outra coisa assim. Então, não nesse caso específico, mas, né, em outros nós encontramos. O efeito de ficção também pode ser verificado pelas desproporções das quantidades, o enorme, né, o exagerado, e das noções do inacreditável. Aqui, no caso, o efeito sonoro, né, dos tiros, dava para perceber que era um efeito sonoro de tiro, mas ali, né, esse efeito desproporcional mostrando para nós que aquela situação é de ficção, né? Aí nós temos efeito de confidência, que esse efeito é muito explorado desde o começo, né, pelo youtuber. Então, no caso, efeito de confidência se divide, né, em duas situações. Primeira situação é a interpelação ao leitor, né, a quem assiste né, ao vídeo do youtuber. Então, o sujeito enunciador demanda que o seu interlocutor dialogue com ele. É como se o interlocutor fosse convocado para participar do processo da construção discursiva. De fato, né, nesse episódio, o youtuber passa vários minutos convidando, né, o seu leitor, convidando, né, o seu seguidor
para ajudar nessa ideia de efeito de realidade, né, da narrativa. E o efeito de confidência também está na demonstração de reflexões e percepções pessoais. Então, é para dar a impressão de que o sujeito enunciador está revelando um segredo. Aí, no caso, o youtuber, né, revela a trollagem dele, revela, né, o que vai acontecer, ou, né, durante o ocorrido. Aí nós temos efeitos de conhecimento ou do saber, que aí no caso é direcionado para o saber do sujeito enunciador, pode ser efeito de conhecimento, de crença, dando para criar, né, aquele tom de veracidade e legitimidade. No caso, né, desse episódio, o que, né, esse efeito de conhecimento é pela experiência que nós temos. Nós vivemos em centros, né, urbanos, em que a situação de violência, né, uma bala perdida, troca de tiro, né, entre, sei lá, ladrões, né, e policiais, enfim, assaltos, entrada forçada nas casas. Então, esse conhecimento, né, que nós temos, essa situação vivida por, né, enfim, muitas pessoas, né, que moram em centros urbanos, então, fazer uma trollagem que a casa, né, está sendo assaltada, há muito tiro, dá esse tom de veracidade, né, de legitimidade a essa narrativa construída pelo youtuber. E, por fim, nós temos um efeito de gênero, que é a quebra, né, de regras impostas por um determinado gênero, né, um gênero textual. Então, o leitor pensa, né, que está diante de um determinado gênero, mas, na medida em que a leitura, né, ocorre, o leitor descobre que, na verdade, está em frente a uma outra, né, uma situação discursiva diferente, não aquela inicial. É o que nós temos, né, nesses episódios, né, de youtuber. Nós temos um determinado gênero que, né, precisa ser discutido, precisa ser aprofundado, porque nós estamos numa realidade diferente. Então, essa tecnologia da informação, né, o ciberespaço, enfim, toda essa situação nos apresenta novos gêneros, e esses gêneros são híbridos, né? Esses gêneros, muitos, só são possíveis por causa dessa tecnologia da informação. Então, frente ao que Charrodot nos fala, né, de efeitos de discurso, a estudiosa Ida Machado aproveita, né, essa ideia do Charrodot e fala de efeitos, né, de narrativa de vida. Então, é o seguinte, o nosso grupo de pesquisa tem como objeto narrativas de vida. No entanto, nós temos, né, narrativas no YouTube, narrativas para criança, e essa de narrativa situação, ou narrativas vividas, né, pelo eu, esse tipo de narrativa se aproxima muito narrativas de vida. Então, nós temos um efeito de narrativas de vida. Né, segundo essa estudiosa Machado, as narrativas de vida não se limitam a construções discursivas pertencentes aos gêneros biográfico ou autobiográfico. Diversas situações comunicativas podem servir para depoimentos sobre a própria pessoa. Então, entrevista, né, na mídia, poema, qualquer, né, uma conversa. Então, qualquer situação comunicativa pode mostrar, de alguma forma,
né, parte da vida da pessoa. Então, aqui nós temos né, o efeito de narrativa de vida. No caso, né, desses YouTubers, né, aí pegando aqui especificamente o Mamute, então, o que nós podemos tirar, né, dos vídeos? Então, nós podemos pegar alguns elementos né, biográficos desse rapaz Guilherme. Então, onde ele vive, com quem ele vive, o tipo de relação que ele tem com os pais. Há situações que são comentadas, né, em diversos vídeos. Então, aí nós conseguimos alguns, né, elementos, né, de vida. Né, a expressão, né, narrativa de vida passou a ser muito explorada pelo sociólogo Daniel Berthaud. Então, ele usou a expressão récit de vie, perdoe meu francês, principalmente uma colega minha, chamada Andréa Cotrim. Então, nós temos, no Brasil, pela editora Paulus, né, o livro Narrativas de Vida, desse autor, e saiu agora pela editora Mundos Sociais, né, que é de Portugal, As Narrativas de Vida, que é esse texto original dele, saiu agora em 2020. Então, segundo o sociólogo, nós temos narrativa de vida coerente, então ele emprega essa expressão coerente, relaciona essa expressão coerente. Então, o que significa narrativa de vida coerente? E por que esse episódio, ou esse tipo de narrativa no YouTube, né, tem um efeito de narrativa e pode ser, né, esse tipo pode ser considerado narrativa de vida coerente. Então, segundo Berthaud, cada sociedade, qualquer que seja a sua forma, é composta por numerosos mundos sociais. E cada mundo social tem sua própria regra, né, de funcionamento. Então, aqui, dentro dessas regras, regem os jogos que ali se jogam no longo prazo e que aqueles e aquelas que neles trabalham ou vivem acabam por descobrir e compreender por experiência própria, pois os seus êxitos ou fracassos dependem disso. Então, de forma geral, né, esse canal Mamute Congelado, que trata sobre, né, um jovem youtuber chamado Guilherme, faz parte de um mundo social que é do próprio, né, youtuber, que de várias pessoas que criam situações, né, que criam narrativas situações, e dentro, né, desse mundo social, o papel que ele faz, né, de convidar, né, o seu seguidor, o seu, né, telespectador, a trollagem, né, criar vários episódios de trollagem, envolver a família, criar efeito de realidade, de que aquela trollagem realmente foi vivida sem a consciência de ser uma trollagem, uma consciência de que não há um efeito de ficção, como se não houvesse esse efeito de ficção. Então, são aspectos que convencem, não é isso? Que são regras que fazem parte desse tipo de narrativa, desse mundo, né, de vários youtubers que criam narrativas, situações. Tá certo? Então, né, com esse nosso encontro hoje, há um avanço, né? Houve um avanço sobre essa análise de narrativas para criação no YouTube. Ainda há muito que ser, né, explorado, então cada tipo precisa ainda ser analisado, mas, né, eu deixo aqui, encerro aqui e espero que você tenha aproveitado e que também não só dá, né, fazer comentários sobre o vídeo em si,
mas colaborar com essa pesquisa, né? Trazer o seu conhecimento sobre esse tipo de narrativa. Então, até mais, até o próximo encontro nosso.